Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejam os teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que havia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não é mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu tomei a liberdade hoje de, em vez de ler o evangelho da liturgia de hoje, embora aqui seja a meditação do evangelho, também é a liturgia diária. E dentro da liturgia de hoje, nós estamos aí ao longo de alguns dias lendo o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, e esse texto hoje não dava para deixar ele passar batido na nossa vida. É o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 16 a 23. Esse texto, ele trata da desobediência de Saul. Meus irmãos, Saul, ele foi uma pessoa levantada por Deus para dar certo, como eu e você. Veja, Saul, ele era rei legítimo, ele foi o rei que foi pedido para o povo, embora isso desagradasse a Samuel. Deus falou para Samuel: o povo quer um rei, dá um rei para eles. São os capítulos anteriores. O povo quer um rei, dá um rei para ele então. Então Saul, ele é um rei legítimo. Ele não usurpou o trono. Não, ele foi um rei pedido por Deus, ele foi um rei pedido pelo povo e Deus concedeu esse rei ao pedido do povo, uma vez que o povo não queria mais ser governado por Deus. Então, Saul foi uma pessoa levantada para poder dar certo, assim como eu e você. Mas veja, qual foi o problema de Saul? E eu gosto muito do primeiro livro de Samuel, tanto 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, que são livros assim extraordinários, que tem histórias que realmente aumentam a nossa fé. Qual foi o pecado de Saul? Qual foi o pecado? Irmãos, só que fazendo um adendo, se nós continuarmos no primeiro livro de Samuel e depois embarcarmos lá para o segundo livro, nós vamos ver que o fim de Saul não foi nada legal. Ele perdeu aqui, nesse capítulo, ele perde a realeza, depois ele perde a moral, ele perde os amigos, ele perde a sua própria vida depois, ou seja, ele perde tudo. Ele perde tudo, uma pessoa que foi levantada para dar certo. Por quê? Qual é o pecado de Saul? O pecado de Saul é o pecado da desobediência. Deus está falando aqui: eu me agrado em sacrifícios e holocausto ou eu prefiro a obediência? Qual foi a ordem de Deus para Saul? Veja, aqui é o capítulo 15, mas se a gente lesse o capítulo 13, nós vamos ver que Saul, ele já tinha desobedecido a Deus.
E é como se Deus tivesse dado uma chance para ele. Ele já tinha feito lambança lá atrás. Porque Deus, ele vai lá e ele compra a briga com os filisteus, né? Os amalecitas, os filisteus, aqueles povos que estavam ali. O povo se insufla contra Saul. Ele reúne o povo. Como Samuel estava demorando, isso eu estou falando do capítulo 13 ainda, né? Enquanto Samuel estava demorando, o que Saul fez? Ele mesmo ofereceu o sacrifício. Meus irmãos, Samuel, ele exercia uma tríplice missão. Samuel, ele era juiz, profeta e sacerdote. E como sacerdote, só ele poderia oferecer o sacrifício. O que Saul fez? No desespero, achando que Samuel não chegava para poder conduzir o povo naquela batalha, ele mesmo oferece o sacrifício, que não era destinado a ele, que era destinado aos sacerdotes. E quando Samuel chega lá, Samuel dá uma bronca de Saul porque ele tinha oferecido o sacrifício. Bom, passou, Deus manda ele para uma outra missão. E nessa missão Deus tinha dado uma ordem muito clara para ele. Olha, é para passar tudo ao fio da espada. Não é para ficar com nenhum despojo do inimigo. O que Saul fez? Ele poupou Agag, rei de Amaleque. Ele poupou o melhor das ovelhas e dos bois. E quando Samuel chega lá no acampamento, e Samuel disse para ele, por que você desobedeceu? E ele diz, eu vou dizer para você o que o Senhor falou para mim nessa noite. Então Samuel revela para ele, porque você desobedeceu uma ordem direta de Deus. E detalhe, ele ainda fez errado e estava dizendo que não fez. Ou seja, ele estava querendo dar um jeitinho na ordem que Deus tinha dado para ele. Irmãos, isso é muito sério. Quando Deus diz para nós, não faça isso. Não dá para a gente burlar aquilo que Deus falou, não faça. Quando Deus diz, faça isso, faça isso. Quando Deus dá uma ordem direta para um servo seu, essa ordem direta é a ordem que vale. A ordem direta para Saul era, não poupe nada. Não fique com nenhum despojo do inimigo. Daqui a pouco a gente faz uma leitura espiritual disso. Mas por enquanto eu estou fazendo uma leitura literal. Eu estou contando e narrando o texto como aconteceu e o motivo literal, por que Saul, ele perdeu a realeza, ele perdeu o trono, perdeu as amizades, ele perde o prestígio, ele perde seus filhos depois na batalha e, por último, ele perde a sua própria vida. Ele simplesmente é uma pessoa que foi esquecida, porque ele foi desobediência. E o Senhor diz aqui que o pecado da desobediência é comparado a um pecado de magia. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. É comparado a um pecado de feitiçaria, a desobediência. Por quê? Porque o pecado da desobediência é o pecado de Satanás. É o pecado do demônio. Ele é desobediente, né? Ele é orgulhoso, prepotente, e o pecado do demônio foi não obedecer e servir a Deus. Por isso, São Miguel Arcanjo diz, quem como Deus? Quando o demônio diz e convoca aqueles que caem junto com ele, não serviremos, o Arcanjo Miguel, ele diz, quem como Deus? E eles se colocam debaixo do serviço de Deus. Então, o pecado de Saul, um homem que foi levantado por Deus para dar certo, ele deixa tudo se perder na vida dele, porque ele não obedece uma ordem de Deus. Assim aconteceu com Moisés. Deus mandou para Moisés, falou, fala ao povo de Deus. Moisés bateu na rocha, feriu a rocha, para que o povo bebesse água. Deus não tinha mandado ele bater da rocha, Deus tinha mandado ele falar, porque Deus iria suprir. Assim acontece, e veja, assim acontece com o homem quando ele está pressionado, meus irmãos. Moisés pressionado, ele desobedece uma ordem de Deus. Saul pressionado na primeira vez por uma multidão que vinha contra ele, e Samuel se demorava, ele oferece o sacrifício que não era permitido a ele. Aqui, e ele ainda faz, veja, olha que detalhe, Saul
faz o que Deus mandou não fazer e ainda diz que separou aquilo para oferecer a Deus. Veja, então, significa o seguinte, que não adianta a gente querer fazer algo para agradar a Deus se aquilo não é a vontade de Deus. O que Saul estava fazendo aqui, separando o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor, Agag, para oferecer a Deus, mas não era a vontade de Deus isso, não era a ordem de Deus isso, então não adianta a gente tentar fazer algo para agradar a Deus se isso não é a vontade de Deus, ou pior, se isso é contra uma ordem direta de Deus na nossa vida. Agora, fazendo uma leitura espiritual rapidamente aqui, né, o despojo do inimigo, e por que Deus manda passar tudo ao fio da espada? Uma leitura espiritual desse texto diz o seguinte: nós precisamos destruir tudo aquilo que é do inimigo na nossa vida. Essa é a leitura espiritual. A leitura que os padres da igreja fazem desse texto, uma leitura espiritual, é: por que tem que passar tudo ao fio da espada? Por que tem que exterminar tudo? Meu irmão, minha irmã, enquanto nós deixarmos ainda na nossa vida uma sementinha daquilo que não é de Deus, Deus, ele não poderá colocar o vinho novo na nossa vida. É o que o evangelho de hoje diria. Vinhos novos, né? O evangelho de hoje vai dizer exatamente isso. Vinho novo só se pode colocar em odres novos. Deus não colocará vinho novo, que é o evangelho de hoje, em odres velhos. Enquanto nós não exterminarmos tudo, se a gente tem alguma paixão ainda não mortificada na nossa vida, nós precisamos fazer. Se nós ainda temos na nossa vida coisas do homem velho, saiba, Deus, ele quer colocar o vinho novo, mas ele não colocará o vinho novo enquanto os odres estiver velho. E Deus não faz isso por maldade. Deus faz isso porque se ele coloca o vinho novo em odres velhos, os dois se perdem. Tanto o vinho novo se perde, quanto os odres velhos também. Os odres e os vinhos, os dois se perdem. Por isso nós não podemos queimar a etapa. Quantas vezes nós vemos as pessoas colocarem outras pessoas para fazer determinadas coisas na missão que ainda não estão preparadas. Sabe o resultado disso? Vão se perder a graça que Deus colocou ali e vai se perder a pessoa. Eu mesmo conheço muitas pessoas que começaram a se aventurar na seara do Senhor sem estar preparada para isso ainda, porque ainda na sua vida carregava muitas coisas do homem velho. Olha, meu irmão, minha irmã, isso tem retaliação. O inimigo não deixará isso barato, tenha certeza disso. Isso terá retaliação na nossa vida. Então, vinho novo só se coloca em odres novos. Então, hoje, vamos pedir ao Senhor que Ele nos livre do pecado da desobediência. Esse foi o problema de Saul. Desobedeceu uma ordem direta de Deus. E veja, uma ordem direta de Deus, seja ela qual for, seja ela mínima, nós precisamos cumpri-la. Se nós queremos andar em graça com Deus, nós não podemos desobedecer ao Senhor. Saul desobedeceu, se deu mal. Sansão desobedeceu a Deus, se deu mal. Um homem que foi levantado nazareno por Deus, um homem que foi levantado para destruir os filisteus, ele acaba cego, com o olho furado, traído por Dalila. Por quê? Porque simplesmente ele abriu seu coração, Ele abriu seu coração e ele fez exatamente aquilo que Deus tinha dito para ele que não era para ele fazer. Então nós também precisamos, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Eu encerro essa meditação de hoje dizendo: vontade de Deus, nosso paraíso. Vontade de Deus, nosso paraíso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E salve Maria Imaculada.